Olá pessoal, aqui é Juliano Pinto do Quero Taxa Opções e hoje nós vamos abordar um assunto que eu já abordei rapidamente no Instagram, mas eu queria ter um pouco mais de tempo de falar sobre ele, que é a diferença entre comprar ou vender opções. Então é o seguinte: comprar ou vender? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida de quem está começando. Comprar uma call ou vender uma call? Comprar uma put ou vender uma put? E aí eu tenho um material aqui de apoio para a gente ir esmiuçando um pouco mais esse assunto. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma tabelinha comparativa e nós vamos trazer características da compra de opções e da venda de opções. Em relação à contraparte, aquele camarada que comprou uma opção, ele tem o direito de ser exercido ou não. Ele que escolhe se vai ser exercido ou não. Já quem vendeu tem a obrigação de que se aquela opção entrar no dinheiro, né, ficar in the money, ele é obrigado ou a vender ou a comprar a ação de alguém. E aí, nessa comparação aqui, eu já vi até influencers dizendo que preferem a compra, porque é sempre melhor você ter o direito do que você ter a obrigação, esse tipo de coisa. Então, nós vamos dar ponto aqui para a compra. Vamos para o segundo. O segundo parâmetro comparativo vai ser em relação aos ganhos. E aí, quem compra uma opção tem a possibilidade de ter ganhos explosivos. Já quem vende uma opção tem apenas a chance de ganhos modestos. Tá? E aí também nós vamos colocar aqui ponto para compra. Mas aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Porque esse ganho explosivo é o grande problema da compra de opções. Porque ela te induz. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da Vale, o gráfico semanal da Vale. Vamos jogar aqui para o diário? Vamos jogar aqui para o diário e vamos ver o que essa Vale fez aqui hoje. Olha aqui, ó. Essa Vale subiu hoje 2,99%. Olha lá. E será que essa subida aqui influenciou nas opções? Certamente que sim. Então aqui a grade da Vale é call, né, que está ali compra, é para agosto, que é o próximo vencimento. E vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com as opções da Vale por conta dessa explosão de 2,99%. Dá uma olhada aqui, ó. Se alguém comprou uma opção de Vale no strike 7666 ontem, hoje essa pessoa viu o capital crescer 95,45%. Se ele escolheu essa outra aqui, ó, 77,16, essa pessoa viu o capital dela crescer 111% em um dia. E aí é que está o perigo da coisa. Porque ganhos explosivos assim, eles são atrelados a riscos também muito grandes. E no caso a gente sabe qual é. É o risco de virar pó. É o risco de você ter comprado ontem e o papel não ter feito isso aqui, que fez hoje, e essa opção, essa compra começar a valer menos, menos, menos e você perder todo o capital. Tá certo? Então, a compra de opções é uma coisa muito delicada. Compra a seco, seria o caso, deve ser evitada a qualquer custo. Você pode comprar opções. Existem estratégias que você faz que precisam de mais de uma perna e às vezes uma das pernas é comprada. Tá? Então, opções a seco vamos evitar. Evitar mesmo. Né? E compra de opções dentro de estratégias nós vamos tratar um pouco mais para frente e aí sim é algo válido. Então vamos continuar aqui para o próximo item de comparação, que seria a proteção. E aí, em relação à proteção, quem comprou não tem proteção. E quem vendeu tem proteção. Bom, finalmente o primeiro ponto para quem vendeu. Está lá. Quem vendeu está protegido. E essa proteção é a distância do preço da ação para o preço do strike. Assim como eu posto sempre nos meus posts de Instagram, né? Então, ponto para quem trabalha protegido.
tá certo? E aí, por último, nós vamos falar sobre o tempo. Então, quem comprou uma opção tem o tempo correndo contra a sua operação. E quem vendeu tem o tempo a favor. Então, ponto para quem vendeu. E aí, olhando assim, ligeiramente, assim, olhando assim rapidamente, a gente pode dizer que é um empate, né? 2-2, mas na verdade não é. Na verdade não é, porque essa última linha aí do tempo, ela faz muita diferença. Quer ver só uma coisa? Olha aqui, ó. Esse gráfico traz a evolução de preço de uma opção OTM em relação ao tempo. Tá? Então, lá no começo, aqui com 60 dias, com 45 dias, esse tipo de coisa, mesmo com uma opção OTM, o preço dela varia pouco, porque ainda existe muito valor de expectativa que aquela opção ali vai chegar no valor do strike e vai dar exercício. Conforme o tempo vai passando, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, aquele camarada que comprou uma opção e vai acompanhando, e se o movimento explosivo não acontecer na direção dele, cada dia que passa a opção vai valendo menos. E cada vez que a opção vale menos, mais pressiona os comprados. Pô, o cara, vamos lá, o cara fez uma compra lá de uma. Pode ser uma call daquelas de vale ali, por R$ 1. A expectativa dele é que o papel dê um movimento explosivo e vá para R$ 2, para ele ganhar 100%. Mas aí vamos lá que o papel não faz isso. Demora uma semana e o papel não explodiu. De repente, essa opção começa a perder valor. Porque pessoas vão imaginando assim: ah, não vai chegar, não vai explodir, deixa eu sair logo. E aí é o próprio comprado que começa a pressionar o valor da opção. Tá certo? Essa pressão vai aumentando com o passar do tempo. E vai acontecendo exatamente como está nesse gráfico. No início, ele cai pouco, e quando vai chegando mais para perto do vencimento, o preço mergulha. E a opção desidrata muito rápido. E é aqui que o vendedor leva vantagem. Porque esse camarada, ele abriu posição, né, vendida aqui em cima, com 45 dias, 60 dias, aqui em cima, antes de começar esse decaimento pelo tempo. E aí, conforme o tempo vai passando, que a opção continua a OTM, dá desespero nos comprados. Esse é o grande lance. Quando você vende, você pega um valor cheio, tá? E esse é o seu valor máximo, tá certo? Se virar pó, você fica com tudo isso para você. Conforme o tempo vai passando e ela vai continuando a OTM, esse valor vai desidratando, desidratando, desidratando e de repente chega num valor que está dentro da sua estratégia, sei lá, uns 70% de ganho, e você vai lá e mata a operação, sai fora. Resolve o seu problema de vendido. Tá? Então, gente, vamos estudar bastante essa diferença entre comprados e vendidos e vamos nos afastar o máximo possível das compras. Das compras a seco, definitivamente vamos ficar de fora, tá? Mas compras em estruturas são bem-vindas. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para hoje. Desejo aquele costumeiro bons estudos, boa sorte e um abraço.